tarde e bem-vindos ao webinar de hoje sobre gerir a inovação para obter resultados de negócio. O meu nome é Susana Atalaia, eu sou Learning and Development Manager na formação de executivos da Nova SBE e tenho o prazer de ser o host do dia de hoje. Para apresentar o nosso webinar, tenho o prazer de apresentar Paulo Malta, um executivo convidado da Nova SBE da formação de executivos para programas de inovação e gestão da transformação digital. Paulo é um apaixonado pela inovação e tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de tecnologias de informação e de inovação. Atualmente é Managing Partner da empresa InnovSky. Antes de começarmos a nossa sessão, queria-vos deixar só algumas questões técnicas. No final da apresentação terão 5 a 10 minutos tempo para colocar questões. Para fazer isso, durante a sessão, poderão enviar-nos as questões no fundo do Zoom Bar, na tecla do Q&A, e se tiverem alguma questão técnica, poderão fazê-la através do chat. O objetivo deste webinar é que Paulo Malta nos explique como podemos gerir a inovação de modo a obtermos resultados de negócio. Paulo, passo-lhe a palavra, pode começar. Ok, muito obrigado, Susana. Muito obrigado a todos por se terem juntado a nós agora neste final de dia. Eu vou partilhar a minha apresentação para podermos começar. Ok. Ora bem, na apresentação de hoje eu vou primeiro dar-vos alguns exemplos de inovações que aconteceram em Portugal durante este período da pandemia e depois na segunda parte vou utilizar esses mesmos exemplos para ilustrar os conceitos base da gestão de inovação. Então, como a Susana mencionou, a apresentação deverá cerca de 20 minutos e depois teremos 10 minutos para questões. Ora, o primeiro exemplo que eu gostava de partilhar convosco é o caso das máscaras comunitárias. E usando dados do CITEV de ontem, nós ao dia de hoje temos 192 máscaras certificadas de utilização nível 2 e de utilização nível 3, 1360. As primeiras máscaras foram certificadas em 18 de abril, como vêem as máscaras nível 2 e nível 3. Ou seja, se recordam, sensivelmente um mês após termos iniciado o confinamento e mesmo tendo havido aquela questão sobre a utilização ou não utilização das máscaras. Portanto, temos um exemplo em que a indústria, muito rapidamente, respondeu a uma nova necessidade. Houve claramente algumas empresas que foram muito rápidas, foram as primeiras que conseguiram produzir as máscaras e certificá-las, mas depois temos uma adoção massiva e, como veem, tivemos um crescimento deste mercado, um número de intervenientes neste mercado muito grande. O segundo exemplo que quero partilhar convosco, um caso diferente, é a Science for You, é um fabricante de brinquedos nacional, brinquedos que têm uma forte componente científica e de experimentação, e como vem por esta notícia de 8 de Abril do jornal Eco, começaram a produzir também óculos de proteção. Eles já tinham os óculos de proteção dentro de um brinquedo, num kit de experiência, e há um médico que se apercebe. Relembro que estamos à data de 8 de Abril, portanto havia uma grande falta de dispositivos de proteção individual, nomeadamente para os profissionais de saúde, e há um médico que se apercebe que estes óculos podem servir para proteção e entra em contato com a Science for You e pergunta se eles podem começar a produzir massivamente estes óculos. Ora, o que eu gostava que retivessem deste exemplo é uma empresa que está num segmento, que é o segmento dos brinquedos, e que tem um produto que se apercebe que pode ser utilizado noutros segmentos de mercado. Eu vou voltar a isto mais tarde. O terceiro exemplo que quero partilhar convosco, curiosamente é do mesmo dia, a notícia é do mesmo dia, do Jornal Público também de 8 de Abril deste ano, tem a ver com as zaragatoas. Portanto, na altura havia uma grande dificuldade de aprovisionamento de zaragatoas e a Universidade do Algarve percebe através do seu centro académico e clínico que consegue fazer as zaragatoas, não as consegue industrializar, ou seja, produzir em massa. Contacta a Hidrofer. A Hidrofer é uma empresa que, entre outros produtos, já fabricava cotonetes e, portanto, como sabem, uma zaragatoa e uma cotonete são relativamente parecidas, embora tenham algumas diferenças ainda significativas, e a Hidrofer percebe, ok, eu consigo industrializar este produto, preciso de alguns componentes adicionais por causa da preservação da amostra que é recolhida, e aí que entra o Instituto Superior Técnico, e, portanto, temos um conjunto de 3 entidades que em conjunto conseguem produzir e assegurar a autossuficiência de Portugal
ao nível deste equipamento. Gostava que retivessem o facto de a Hidrofer produz cotonetes, passa a produzir um produto relativamente semelhante, mas que está num setor de mercado diferente e que, nomeadamente, sendo um dispositivo médico, carece de certificações diferentes. Por fim, quarto e último exemplo, o CEA. O CEA é um centro de engenharia sediado em Matosinhos, trabalha em algumas áreas, nomeadamente a área das cidades inteligentes, a área da aeronáutica e a área da indústria automóvel. E, como vê nesta notícia, que é de 2 de maio, a 2 de maio o CEA tinha não só já feito os primeiros protótipos de ventiladores, mas também já tinha 100 ventiladores prontos para serem doados ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que eu gostava, e a razão que eu vos trouxe este exemplo, temos uma entidade que tem competências de engenharia, que não atua na área médica, que perante uma necessidade de mercado, percebe, nós temos competências para conseguirmos replicar o ventilador. O ventilador é um produto conhecido, portanto, é aquilo que muitas vezes se chama fazer a reverse engineering a um produto. Obviamente não o conseguem fazer sozinhos e chamar-vos a atenção também para a entrada de mais parceiros no projeto. Para além de vários parceiros que financiaram o projeto, também houve algumas empresas nacionais, nomeadamente a Exatronic, que entrou com componentes de controle de eletrónica do ventilador. Tivemos também a Fresit com componentes para o ventilador e a Fricond que fez a componente da caixa do ventilador. E, portanto, mais uma vez temos um cenário em que empresas têm competências nas suas áreas, associam-se para criar um produto diferente numa área de negócio completamente diferente daquela onde estava. Portanto, e isto leva-nos ao tema da gestão da inovação. E o que é exatamente este conceito de gestão de inovação? É uma disciplina relativamente recente, mas o objetivo da gestão de inovação é, a partir do momento que uma organização tem a sua estratégia de negócio, essa estratégia de negócio determina que haverá necessidades de crescimento, objetivos de crescimento, ambições de crescimento, ambições de posicionamento em determinados mercados. Isso origina uma estratégia de inovação e essa estratégia de inovação não vai ser mais do que um conjunto de iniciativas, de projetos de inovação que vão ser responsáveis pela criação dos novos produtos e serviços, sejam eles produtos e serviços relativamente mais incrementais, sejam produtos ou serviços bastante inovadores, bastante diferenciadores, eventualmente até em áreas de atuação diferentes da que a empresa trabalha habitualmente. Uma vez que temos ainda uma assistência bastante grande neste webinar e quando estamos a falar de inovação, normalmente todos estamos a pensar em coisas diferentes, permitam-me só definir o que é que entendo por inovação. E a definição que vos proponho é esta: ideias que são implementadas e que geram valor para a organização. E gostava que retivessem fundamentalmente o ponto do valor para a organização. Este é o tema principal da inovação e o objetivo da inovação. Desde o ano passado, desde 2019, começaram a ser publicados um conjunto de standards pelo ISO, que é a família 56000 em gestão de inovação. São standards de guidance, portanto são standards de orientação, não são standards de certificação. Por baixo da indicação do ISO 56000 tem a definição que está feita no standard para a inovação. Mas as grandes coisas que eu gostava que retivessem é: inovação tem tudo a ver com criação de valor, é esse o objetivo de inovação, e já agora aproveitar para diferenciar o que é inovação, o que é uma invenção. Portanto, nós podemos produzir novo conhecimento, no limite até inventar coisas novas, eventualmente até patenteá-las. Se não conseguimos extrair valor daquela patente, porque, por exemplo, criamos algo novo, mas ainda não há uma utilização para esse algo novo, nós estamos perante uma invenção, nós estamos numa inovação. É uma nuance que não é assim tão simples quanto possa parecer. O grande foco da disciplina da inovação é a criação de valor. Obviamente, para isso também precisamos de investigação e desenvolvimento, mas são coisas ligeiramente diferentes. E, portanto, vamos tentar detalhar então um bocadinho, rapidamente, como é que podemos, numa organização, ter inovação e crescimento de um modo relativamente sustentado. Vamos começar, sempre que falo em inovação, eu normalmente introduzo primeiro o tema da melhoria contínua. Melhoria contínua normalmente não está associada à inovação. A razão porque eu gosto de incluir tem a ver com dois temas. A melhoria contínua, focando-se habitualmente sempre na redução de custos, aumento de eficiência e ou produtividade
origina tipicamente um retorno do ponto de vista de margem, de rentabilidade da organização, portanto, desse modo, cria valor e, portanto, podemos considerar que é inovação, mas mais importante do que isso, a melhoria contínua permite algo que é muito importante, que é a criação de uma cultura de inovação, ou é um elemento importante para a criação de uma cultura de inovação. Isto porque, se temos uma organização em que perante problemas, perante coisas que não funcionam, perante aqueles pequenos contratempos do dia-a-dia, as pessoas não se conformam, as pessoas proativamente identificam onde é que estão esses problemas, sugerem iniciativas de melhoria e elas próprias, em alguns casos, fazem essas pequenas melhorias, nós temos um condimento de base para termos efetivamente uma cultura de inovação. A inovação não pode estar distrita a um departamento específico ou uma área em particular, tem que ser transversal à organização como um todo e, portanto, esta lógica de melhoria contínua é um excelente modo de começar. Depois, entrando propriamente naquilo que nós chamamos mais habitualmente de inovação. E há um primeiro elemento que tem a ver com tudo quanto é inovação ao nível de melhorar a oferta, ou seja, melhorar os nossos produtos e serviços atuais na perspectiva do cliente. Portanto, o objetivo aqui é termos mais vendas ou termos mais margens. Também esta inovação é tipicamente uma inovação incremental, também é chamada por vezes de inovação do horizonte 1. Se olharmos para os exemplos que eu vos dei, é o exemplo típico da indústria têxtil. Portanto, a indústria têxtil, perante a pandemia e a ausência de procura pelos seus produtos tradicionais, a partir do momento que existe a especificação da máscara comunitária, rapidamente é capaz de desenhar aquele produto. Obviamente, houve alguns que conseguiram ser mais rápidos que outros, alguns conseguiram introduzir algumas características nos materiais que são mais diferenciadoras que outros, mas como viram, até pelo número de empresas que ao dia de hoje já se certificou, estamos perante algo que foi relativamente fácil da indústria per si responder. O segundo aspecto, a segunda área que podemos trabalhar é aquilo que nós chamamos do horizonte de crescimento, também chamada de inovação adjacente ou, em alguns casos, de segundo horizonte, em que aqui o nosso grande objetivo é termos mais vendas, mais mercados e diversificarmos a nossa atividade. E vou-vos dar alguns exemplos. Portanto, nós podemos ter uma procura de novos mercados para os produtos e serviços atuais. Se pensarem no caso da Science4U, foi exatamente o que aconteceu, embora tudo motivado pela pandemia. Portanto, quando estamos numa situação extrema como é uma pandemia, na realidade temos um grande incentivo à inovação. E como vocês viram, aqueles óculos que eram um brinquedo para proteger a criança durante uma experiência, podiam também ter a função de ser um mecanismo de proteção individual para os médicos, inclusive a Science4U depois também, ao dia de hoje, também está a produzir gel. Portanto, temos uma situação em que eu tenho o meu produto que está num determinado setor de mercado e eu percebo que eu posso posicionar esse produto noutras áreas de mercado, obviamente se isso for interessante para mim. Depois tenho a procura de mercados adjacentes. E por mercados adjacentes não se entenda o conceito típico de expansão geográfica, não é isso que estamos a falar quando estamos a falar de inovação, estamos a falar como, por exemplo, o caso da Hidrofer, ou seja, eu produzo cotonetes e percebo que, juntando com outros players, eu consigo produzir um produto diferente, um produto relativamente adjacente. Uma cotonete para uma zaragatoa, para um leigo a diferença não é muito grande, obviamente para alguém que tenha formação nessa área, porque é uma diferença um bocadinho maior, até porque temos que preservar a amostra que é recolhida, mas estamos a falar de algo relativamente adjacente. As competências que existiam para produzir a zaragatoa, as cotonetes, são mais ou menos as mesmas que são necessárias para produzir a zaragatoa. E por fim, temos o tema de tirar partido de tecnologias que já estão disponíveis, mas que ainda não sejam exploradas pela nossa organização. É aqui que muitas vezes entram alguns sistemas da transformação digital, e para vos dar um exemplo, nós temos várias das pessoas que estão a assistir são da área da banca. Se pensarmos que também hoje, em termos de cenário de pandemia, estão a ser feitos muitos pedidos de moratória aos bancos, e esses pedidos têm que ser analisados. Ora, nós sabemos que já existem use cases de utilização na indústria de tecnologias de automação, de robotização, usando inteligência artificial, que permitem tornar automático grande parte do processo. E, portanto, se a nossa organização ainda não tira partido desse tipo de tecnologia, se nós percebemos que podemos replicar esse caso de uso e com isso ter uma vantagem, estaremos perante o que nós chamamos uma iniciativa de inovação adjacente que calha neste horizonte. Por fim, temos o terceiro horizonte, aquele que é habitual mais as pessoas pensarem quando falamos em inovação, é aquele horizonte mais ligado à inovação radical, onde estamos a preparar o amanhã, o que é que será a grande oferta do amanhã, mas que ao dia de hoje, perante um cenário de pandemia, perante as alterações de comportamento que existiram, seja no consumidor,
enquanto consumidor, seja no consumidor empresarial, portanto, em contexto de business to consumer ou business to business, nós temos alterações significativas do modo como as pessoas e as organizações se comportam. E, portanto, é aqui que entram as novas propostas de valor, os novos produtos, serviços e modelos de negócio. Portanto, é aqui que entra a inovação radical. Chama a atenção, peço desculpa, que o objetivo deste horizonte não é, quando falamos em preparar o futuro, é também, esse futuro pode estar a materializar já hoje, ou seja, pode ser aquele produto que ao dia de hoje ainda não tem um peso significativo no meu volume de negócios, mas vai ter no futuro. Pode ser as áreas em que eu estou a experimentar hoje e que eventualmente podem vir a ser o meu core futuro amanhã. Eu gostava de vos deixar, estamos a aproximar-nos mais do fim desta parte, antes de chegarmos às perguntas e respostas, gostava de vos deixar como desafio pensarem num gráfico deste género, que é exatamente aquele que eu vos mostrei, e pensarem como é que podem mapear as vossas iniciativas atuais de inovação num gráfico deste género. Convido-vos depois a pensarem exatamente como é que podem mapear as vossas iniciativas atuais neste sentido. E vou-vos dar algumas sugestões em termos de ferramentas e metodologias também que podem utilizar se quiserem desenvolver as vossas iniciativas de gestão de inovação. Começando do lado esquerdo com clássicos, criar modelos de negócio e criar propostas de valor, da Strategizer, são duas ferramentas muito disseminadas, muito bem conhecidas, são ferramentas muito boas, são até um pouco vítimas do seu próprio sucesso, uma vez que muitas vezes acabam por não ser muito bem aplicadas. São ferramentas muito interessantes para as organizações perceberem exatamente qual é o seu modelo de negócio, quais são as suas grandes competências que têm para permitir aquelas mudanças para mercados adjacentes e posicionamento de produtos que fazem noutros setores de mercado. Depois temos duas metodologias diferentes, já um pouco mais complexas de aplicar. A primeira é o conceito de jobs to be done, ou os trabalhos a serem feitos. Peço desculpa. Que não é mais do que, e tentando explicar de um modo muito simples, o que está subjacente a esta teoria é percebermos o que é que os clientes, quando contratam o nosso produto ou o nosso serviço, estão a tentar fazer. Qual é o trabalho que está subjacente? Por exemplo, se durante o dia, à hora de almoço, precisamos de almoçar e, portanto, vamos a um restaurante para almoçar. Ok. O que me levou a ir a um restaurante a almoçar, especialmente se for sozinho, tem a ver com, estamos a meio do dia, eu preciso de me alimentar e, portanto, vou ao restaurante para me alimentar. Agora, há outros modos que eu posso resolver essa necessidade. Eu posso, se a minha empresa tiver, eu posso ir a uma cantina, por exemplo, eu posso trazer uma sandes, eu posso preparar uma marmita para mim próprio, ou posso pedir esse serviço de uma marmita. Portanto, quando olhamos para o trabalho subjacente que eu estou a fazer quando vou almoçar, nomeadamente sozinho, eu tenho vários concorrentes, nomeadamente a marmita concorre com o restaurante. Se estivermos a pensar que não, esse almoço vai ser, por exemplo, um almoço de celebração da nossa equipa de um determinado sucesso que tivemos, eu tenho outras alternativas de me juntar com a minha equipa e fazer a celebração desse mesmo sucesso. E, portanto, os concorrentes que o restaurante tem nesse cenário são concorrentes diferentes. A mesma coisa se estivermos a falar depois à noite, num jantar de amigos, num momento romântico, o que quiser. Até o que está, de um modo muito simples, usando um exemplo muito simples, é o que está subjacente à teoria dos jobs to be done, ou dos trabalhos a serem feitos. Chamar-vos a atenção que um dos problemas que esta metodologia tem é que tem duas correntes de pensamento que têm algumas diferenças. Portanto, uma é do Anthony Ulrich, que é o primeiro livro que eu menciono, que não está traduzido para português. O segundo é o Competing Against Luck, do Clayton Christensen. Há uma abordagem ligeiramente diferente entre ambos neste conceito, e, portanto, isto origina depois com todo o ruído que além disso existe na internet. Portanto, existe às vezes algum ruído à volta desta metodologia, sendo que os seus princípios base são muito interessantes. Por fim, reposicionar na vossa atenção a estratégia do Oceano Azul é uma estratégia que já existe há vários anos, uma metodologia que já existe há vários anos, tem sido bastante bem sucedida e que pessoalmente acho que se aplica muito bem ao momento em que vivemos. Para quem está menos familiarizado com metodologia, a lógica é eu criar oportunidades de negócio
mercados para mim que são tão grandes que é como se fossem um oceano azul onde, digamos, praticamente não existe concorrência, até subjacente a eu tornar a minha concorrência irrelevante, porque eu criei um mercado completamente novo e tipicamente o modo como isto é feito é repensando qual é a oferta que existe atualmente, o que é que eu posso retirar da oferta que deixou de fazer sentido e o que é que eu posso fazer de um modo diferente. Um exemplo típico, podemos ter as companhias aéreas low cost quando surgiram. Portanto, todo o conjunto de serviços que retiraram da viagem aérea, o conjunto de comodidades que acrescentaram, a acessibilidade que acrescentaram e, portanto, criaram um mercado completamente novo. Estas duas metodologias, seja os Jobs to be done, seja a estratégia do Oceano Azul, são particularmente interessantes para mercados adjacentes e a identificação de oportunidades em mercados adjacentes e a horizonte de exploração. Tipicamente são um bocadinho complexas para serem feitas sozinhas pelas organizações e tipicamente também beneficiam bastante de ter alguém que não conhece a área de atuação da empresa, portanto não é especialista no mercado da empresa, a questionar os pressupostos que estão subjacentes. Portanto, tipicamente são metodologias que resultam bem, de algum modo, digamos, facilitadas por entidades externas. Para terminar, e para os que estiverem mais curiosos sobre este tema da gestão da inovação e queiram conhecer um bocadinho melhor a realidade portuguesa, no início deste ano houve um evento que foi o World Innovation Circle espalhado pelo mundo, correu cerca de 10 países. Em Portugal, a versão portuguesa foi organizada pela InnovSky e pela Universidade Nova. O evento físico nós tivemos que adiar, porque já fomos impactados pela pandemia, tínhamos-o previsto para meados de março, mas já tínhamos cerca de 120 pessoas inscritas e dessas 120, mais de 100 já tinham respondido a um questionário que permitia avaliar as capacidades de inovação da sua organização. E, portanto, isso permitiu compilar alguns resultados que estão nesse blog post, que eu tenho aí o link e depois, portanto, que poderão ver, onde identifica-se algumas das áreas onde as empresas portuguesas têm algumas lacunas e, no outro lado, algumas oportunidades. E com isto terminava aquilo que preparei para hoje e abríamos aqui o espaço de perguntas e respostas. Susana, eu não tenho estado a ver o chat nem o Q&A, mas presumo que se calhar já temos algumas questões. Muito obrigada, Paulo, primeiro. Temos aqui uma questão que está relacionada com a apresentação que fez na parte dos horizontes, nomeadamente referente ao segundo horizonte, o crescer no negócio. A questão pergunta se pode, em particular, que metodologias é que se pode aplicar neste horizonte, no horizonte de crescer o negócio. Ok. Ora bem, nós, nesse horizonte, como eu mencionei, temos desde situações em que eu vou olhar para perceber aquele produto que nós fazemos, onde é que há outras áreas onde podemos aplicar aquele produto. Portanto, nós estamos a falar de uma expansão geográfica, de eu vou exportar este produto para outras geografias, estamos a falar de eu posicionar este produto em segmentos de mercado diferentes. Ou estamos à procura de tirar partido de competências que nós temos para áreas diferentes. Deixem-me, se calhar, dar 2 exemplos que talvez ajudem a tangibilizar mais isto. Um está ligado à pandemia e não é uma empresa portuguesa, é uma empresa que produzia canhões de neve, portanto, para estâncias de ski, e, portanto, quando não há neve, temos os canhões de neve que produzem essa neve. Perante esta pandemia, essa empresa percebeu que podia adaptar a sua tecnologia e os seus canhões para instalações industriais para fazer a desinfecção em massa de uma nave industrial. Okay? Portanto, estamos a falar de eu perceber as competências que tenho, os produtos que eu tenho e conseguir adaptá-los a um contexto diferente. Outro exemplo, aqui vou ter que ser um bocadinho vago, porque não vos posso dar muitos detalhes, mas tem a ver com uma empresa portuguesa, uma PME, trabalha na área automóvel, faz um determinado tipo de componente que tem a sua especificidade e eles são muito bem sucedidos, mas olham para o futuro e dizem que a indústria automóvel está perante uma grande disrupção. Com a emergência do carro elétrico, viaturas autónomas, a indústria automóvel vai ser muito diferente no futuro do que é hoje em dia. Nós hoje em dia só trabalhamos na indústria automóvel e, portanto, o que acontecer à indústria vai-nos acontecer a nós. E, portanto, começaram proativamente à procura de alternativas onde podiam aplicar aquele conhecimento que tinham para produzir aquele tipo de peça ou peças semelhantes. E encontraram mercados adjacentes relativamente óbvios, como, por exemplo, na indústria ferroviária, mas perceberam também que havia uma grande oportunidade junto de fabricantes de equipamentos médicos de grande porte. Porque havia, deliberadamente peço desculpa, mas tem que ser vago, havia a possibilidade de usar aquele tipo de componente com adaptações
nessa indústria. E, portanto, ainda para mais por ser uma coisa muito interessante, tinham grandes mais-valias nesse segmento de mercado, portanto, conseguiam fazer melhor do que era a prática naquela indústria e conseguiam fazê-lo com uma rentabilidade muito mais alta. E, portanto, esta área de explorar inovação adjacente na perspectiva de o que produtos é que nós já temos e que capacidades e competências é que nós já temos, eventualmente cruzando com outros parceiros de ecossistema, é aquilo que nos permite ter tipicamente crescimentos de negócio bastante interessantes e em relativamente curto espaço de tempo. Muito obrigada. Temos aqui só espaço... Peço desculpa. Temos aqui só temos tempo para mais uma questão. Mencionou a existência de um novo standard para a gestão da inovação. Não é estranho a inovação ter um standard? Ok. À primeira vista vamos por a questão do seguinte modo. É um standard de guidance, ou seja, o que veio trazer à disciplina de gestão de inovação foi fundamentalmente alguma estrutura, de chamarmos todos os que estamos nesta indústria os mesmos nomes às mesmas coisas e, portanto, não estamos a usar o mesmo nome para mencionar coisas diferentes. E a principal razão que origina que seja preciso um standard tem a ver que cada vez mais a inovação é um esforço conjunto. Como vocês viram, por exemplo, quando vos mostrei os ventiladores, no caso do CEIA, nós tivemos, ali eu só mencionei mais 3 empresas para além do CEIA, mas depois ainda houve mais empresas envolvidas e, portanto, quando temos várias empresas envolvidas para produzir algo novo, convém que todos percebamos em que fases é que estamos a trabalhar e, portanto, há alguma necessidade de uniformização. Não é, portanto, o objetivo, e o standard é um standard muito alto nível, já agora também está escrito usando a mesma linguagem de alto nível do ISO 9001, portanto a qualidade, e do ISO 14001 das práticas ambientais. É um standard que posiciona muitos temas ao nível da governação de um sistema de gestão de inovação, ao nível da visão estratégica, da preparação para o futuro das organizações. Portanto, se quiserem, é um framework de muito alto nível que ajuda a estruturar todo o processo para depois o processo poder ser executado. É esse, portanto, é essa a norma portuguesa de gestão de inovação, aquela que... Não. Nós temos tanto Portugal e Espanha eram os 2 únicos países na Europa que tinham uma norma de gestão de inovação e já agora uma norma com certificação, ok? Aí eu já sou altamente crítico da necessidade da existência de uma norma de certificação, porque tipicamente nós conseguimos perceber se uma empresa é inovadora ou não porque ela tenha uma certificação, mas pelos produtos que ela consegue produzir e, portanto, o mercado facilmente consegue perceber isso. Os países mais inovadores da Europa, nomeadamente os nórdicos, não têm nenhuma norma de certificação. Portanto, no caso português, a norma é uma norma de certificação. É uma norma que está atualmente em revisão, uma vez que o standard vai forçar a que haja algumas alterações. Portanto, efetivamente, em Portugal, neste momento, para além do ISO 56002, que está em vigor e que também já foi transposto para uma norma portuguesa, existe uma norma de certificação, no qual algumas empresas ainda estão certificadas e que eu diria provavelmente dentro de 1 a 2 anos, ou talvez 1 ano, será revista e teremos uma norma nacional. Existirá uma pressão para que continue a ser uma norma de certificação. Eu aí tenho mais dúvidas que faça sentido o esforço de certificação, mas deixo isso se calhar para outra conversa ou para eventualmente algum dos nossos assistentes que queira depois detalhar isso, esteja à vontade em estabelecer contacto comigo, tem aí os meus contactos e podemos detalhar esse aspecto. Paulo, vamos ter que encerrar o webinar de hoje. Eu agradeço imenso a sua participação e ter aceitado o nosso convite, Resta-me despedir de todos, agradecer imenso a vossa presença e a vossa participação. Como sabem, amanhã à mesma hora temos mais um webinar. Agradeço imenso e uma boa noite para todos. Muito obrigada. Deus, obrigado.